brasileiro. Por que dessa mensagem? Porque em alguns momentos, algumas viagens que eu fiz, eu acompanhei o perfil meu como brasileiro fora do país. Porque é mais fácil você comparar a cultura sua quando você está diante de outra cultura, sim ou não? Como é que nós vamos avaliar que é um brasileiro estando no Brasil? Nós todos somos brasileiros, então já nos basta, está tudo bem, não passa nada, está tudo certo. Agora, quando é que você pode avaliar um brasileiro? Normalmente você avalia um brasileiro quando está diante de outras culturas, de outros povos, de outras nações, e aí você começa a observar o que era um brasileiro. Eu confesso, gente, eu sou apaixonado pelo brasileiro. Eu acho um dos povos mais inteligentes do mundo. A inteligência do brasileiro, ela é fenomenal. Ela é tão grande que é difícil até de frear. Não é verdade? Então, a inteligência do brasileiro é algo assim que me impressiona. Existem muitas coisas na nossa nação que me impressionam, e existem muitas áreas que me impressionam. Mas como em toda nação, nós temos alguns pontos positivos, e nós temos também alguns pontos de desequilíbrio, ou seja, pontos que realmente negativamente, eles pendem negativamente na nossa história como povo brasileiro. Eu estava percebendo isso, e o Senhor me fez lembrar dessas coisas, e lembrando dessas coisas, eu quero te contar um pouquinho hoje uma história bíblica. Você vai falar: pastor, o senhor vai pregar a Bíblia, onde é que tem os brasileiros? Querido, eu se não soubesse onde nasceu alguns personagens da Bíblia, eu dizia: é um brasileiro. Só de ler a história eu falava: esse é brasileiro. Sim ou não? Você já se identificou com isso aí lendo alguma vez? Alguns personagens da Bíblia que você fala assim: perfil de brasileiro. Agora, por quê? Não é uma maneira de falar bem demais do brasileiro e tampouco falar mal demais do brasileiro. É para entendermos alguns conceitos culturais que muitas vezes esses conceitos culturais pendem a favor, mas pendem muito contra em um momento, em alguma etapa da nossa cultura. Eu queria falar para vocês de alguns exemplos de pessoas que, ao meu ver, pareciam ser brasileiros na Bíblia. Ao meu ver. Porém, você lê a história, você sabe que eles não são brasileiros, mas você identifica assim um perfil. Eu quero te contar hoje história sobre um rei, que se eu tivesse que contar essa história e não soubesse de onde ele era, eu diria que ele era brasileiro. Aliás, não somente esse rei, mas outros personagens da Bíblia, que tem história que certamente, se você não soubesse de onde esses reis, de onde são esses reis, você falaria assim: esses reis, certamente você diria, esse rei é brasileiro. Existem alguns exemplos. Por que você fala isso? Porque o brasileiro, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Vamos dizer junto: o brasileiro tem capacidade de adaptação rápida. E em muitos momentos essa adaptação é tão grande que chega até a ser considerado gambiarra, sim ou não? O brasileiro é bom ou não é bom em fazer adaptação? Sim, mas em alguns momentos essa adaptação é tão grande que chega a considerar o quê? Gambiarra. Você pode observar que o brasileiro, ele consegue dar um jeito para as coisas. Ele sempre quer arrumar um jeito para as coisas. Ele sempre quer viver arrumando um jeito para as coisas. Isso faz parte da nossa cultura, sim ou não? Brasileiro quer dar um jeito ou não quer dar? Já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Quem aqui já ouviu falar no jeitinho brasileiro? É muito popular ou não é? É uma mentira ou uma verdade cultural? O que vocês acham? É uma verdade cultural, sim ou não? Muito jeitinho brasileiro. Quando é que nós podemos identificar o jeitinho brasileiro? Só quando dá errado? Não. Só quando passa a perna? Não. Jeitinho brasileiro é a capacidade de improvisar, é a capacidade de fazer com que algumas etapas elas sejam o quê? Se não tem a peça ideal, nós geramos uma peça substituta. Criamos que até a NASA às vezes tem que ser chamada, sim ou não? Eu vi esses dias algo assim, bem brasileiro. Eu vi eu não sei como é que eu posso chamar, uma Pampa Kombi. É um carro isso aí, viu? Isso é a junção da Ford com a Volks. O brasileiro foi lá e grudou as duas assim. Aí eu estava vendo essa Pampa com gabine de Pampa e toda uma estrutura, carroceria de Kombi. Eu falei assim: gente, que brasileiro tem jeito, ele não é imparável, não tem como. Até que quando você leva para esses exemplos criativos,
você encontra valor, sim ou não? Porque o quê? Tem a capacidade de adaptação, consegue suprir muitas necessidades na escassez, consegue fazer muito com pouco, sim ou não? Quem consegue fazer muito com pouco? Brasileiro. Brasileiro, quando tem pouco, ele consegue fazer muito. Parece que ele tem a arte da multiplicação já no seu DNA. Agora, existem muitas áreas que essa adaptação se torna verdadeiras gambiarras, sim ou não? Quem aqui já viu a gambiarra que deu problema? Gambiarra é aquela adaptação meia amarrada com arame, meia sola, que ela quebra, ela te deixa na mão, te dá mais prejuízo, sim ou não? Então muitas vezes a capacidade de adaptação passa a ser gambiarra no serviço, gambiarra em várias áreas. Agora, existe algo muito dramático nessa cultura, que ela vem avançando essa cultura, ela vem avançando. Nossa, a bandeira quase sumiu, tinha uma bandeira ali bem grande, mas essa bandeira ela é uma bandeira que eu fiz questão, nós estávamos fazendo a arte dela, eu fiz questão de mostrar que essa bandeira é uma bandeira que ela estava cobrindo uma nuvem negra para o centro da bandeira. Como assim cobrindo uma nuvem negra? Qual é o exemplo? Nós fizemos uma arte que a ideia era mostrar um Brasil bonito, colorido, verde e amarelo, mas que uma nuvem negra estava adentrando sobre a pátria. E eu digo isso por quê? Porque o poder de uma nação está verdadeiramente quando ela tem uma aliança muito grande com o Senhor, sim ou não? A aliança que nós temos com o Senhor vai representar se essa nação é próspera, vai dizer para nós se essa nação é uma nação desenvolvida, vai dizer para nós se essa nação é uma nação que está preparada, não somente para o corona, mas para uma infinidade de coisas. E eu percebi que o brasileiro, por ter capacidade de adaptação, ele começa a perder algumas coisas, porque a capacidade de adaptação ela funciona para muitas coisas, mas a capacidade de adaptação do improviso ou do jeitinho não serve muito no reino dos céus. Vamos dizer junto? A capacidade de adaptação serve muito na terra, especialidade do brasileiro, mas tem muita reprovação no céu. Por quê? Porque é uma quebra de originalidade. Toda adaptação ela quebra o original. Toda adaptação quebra o original. Isso é muito, querido, interessante para a nossa vida, porque eu vejo muitos brasileiros vangloriando de saber dar jeitinho. Não, eu consigo, eu resolvo, eu faço adaptação, eu consigo suprir isso, e às vezes o negócio dá ruim, dá errado, falta. Agora o problema é que uma cultura, uma vez implementada, ela pode demorar até 70, 80 anos para ela ser modificada. Uma cultura, isso se trabalhar fortemente, para ela ser modificada, meu querido, é de 70, 80 até 100 anos para mudar uma cultura. Agora, pastor, onde é que o brasileiro precisa mudar? Deixa eu te falar, o jeitinho brasileiro é um jeitinho que veio por uma brincadeira, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo, ele foi virando piada, sim ou não? Ele foi virando motivo de risos. Agora o problema, presta atenção, que o jeitinho brasileiro ele foi entrando também na cultura do reino do céu. Como assim? Aonde essa cultura do reino do céu, ela se choca com o jeitinho brasileiro? Eu vou te explicar. Existe aqui em Gênesis capítulo 4, verso 3, que nós lemos agorinha, acerca de Caim, um jeitíssimo brasileiro. Diz bem assim: aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É um problema quando queremos oferecer a Deus aquilo que Deus talvez não pediu daquela forma. É um problema quando nós queremos oferecer a Deus, pegar qualquer coisa e acreditar que se vale no reino de Deus. Acreditar que qualquer coisa vale no reino de Deus é um jeitinho brasileiro que tenta adentrar dentro do processo de reino de Deus, dentro do reino dos céus, e isso não pode. Amém? Vamos dizer isso junto? A cultura brasileira choca com a cultura do reino do céu. Então o jeito brasileiro, o brasileiro, se ele tentar adentrar com a cultura da adaptação, do improviso, para dentro da cultura do reino de Deus, ele vai sofrer um choque muito grande, um choque cultural, a ponto de acreditar que a verdade é errada e o erro é verdade.
porque o jeito de adaptar parece ser muito bom, porém, no reino dos céus existe uma categoria chamada sim, e existe uma categoria chamada não. Sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Sim, sim e não, não. Essa categoria é uma categoria estabelecida no reino de Deus, é uma categoria que está inserida no plano de Deus, ou seja, não se passa aquilo que não é para passar, simplesmente há um filtro dizendo: isso não entra, isso não passa, isso não aprova. Porém, a cultura brasileiríssima, ela quer acreditar que Deus aceitaria. Agora isso por quê? Porque nós todos brasileiros somos assim? Não, é o problema de construção de cultura que em muitos momentos tenta usurpar a nossa fé, usurpar a colocação do reino de Deus, usurpar os pilares estabelecidos por Deus, tentando nos enganar, tentando nos roubar. Por trás de uma cultura de adaptação, de improviso e de jeitinho, com certeza há uma estruturação que estrutura-se exatamente lá no inferno. Essa cultura é muito terrível, e essa cultura de adaptação ela é terrível porque ela quebra. Essa cultura normalmente ela fere, essa cultura normalmente ela nos prejudica. Deixa eu te dizer uma coisa: quem aqui já comprou peça paralela para carro? Eu comprei demais. Antes que vocês respondam, eu respondo. Você já viu o tempo de vida útil de uma peça paralela? Peça paralela, querida, é a peça cópia. Ela não é igual ao original, ela não tem a resistência do original, ela não tem o material do original. E em muitos momentos, às vezes a peça cópia chega a ser melhor que o original. Já aconteceu isso comigo também. Mas na maioria das vezes, as peças cópias, elas não têm o tempo de resistência e não faz muito bem a função de uma peça original. Porque a peça original, aquilo foi feito para aquele lugar, para aquela etapa, e nada tira isso dela. Agora presta atenção que esse projeto de oferta de Caim foi um projeto de oferta que ele acreditou com todas as suas forças, que ele falou: não, eu vou dar um jeito, eu não tenho nada muito especial preparado, mas eu vou pegar uns frutos da terra, vou fazer uma adaptação legal, eu entrego para o Senhor, não me custou nada, rompi, vou avançar e Deus vai ficar de boa, tudo legal com a minha oferta. Afinal, como é que eu estou dando, Deus vai se importar com aquilo que eu estou dando? Afinal, já estou fazendo muito em dar. Esse pensamento jeitinho brasileiro. Eu até diria, querido, que Caim era brasileiro se eu não tivesse lido a história. Arrumou tudo, ofertinho, o Senhor chegou. Meia boca. Essa oferta sua não tem padrão do reino de Deus, não tem padrão do reino do céu. Essa oferta sua, ela não é uma oferta do padrão do reino de Deus. E o Senhor vai e valoriza muito mais a oferta de Abel. Por quê? Tinha padrão do reino de Deus. O que acontece com a nossa vida? Às vezes nós acreditamos tanto numa cultura patriota nacional e normal, que nós queremos fazer com que essa cultura seja padrão de vida nosso também como cristãos. Não, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo age assim, por que eu não posso agir? É ou não é assim, gente? Não, mas fulano fez pior. Você quer ver, irmão? Às vezes você vai ensinar uma pessoa algo, aí você corrige ela, sabe o que ela faz? Ela vê que ela está no erro, ela não aceita só estar no erro, não. Ela fala assim: mas fulano também faz. Mas porque fulano faz, você também faz? Porque fulano erra, você também erra? Ou seja, uma cópia de cultura errada. Isso é tão, querido, difícil no reino de Deus, que eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós precisamos tanto crescer nessa área chamada reino de Deus, porque é lá que nós vamos viver. Senão nós vamos ser o quê? Parecendo gringo, não vamos saber falar o idioma, não vamos saber falar nada, não vamos saber conversar, não vamos saber comer no reino de Deus. Presta atenção, se você vai para a América, você tem que estudar inglês. Como é que você vai chegar lá? Você vai pedir o quê? Coca-Cola? Igual eu já ouvi? Coca-Cola? Ainda bem que Coca-Cola segue normal, sim ou não? Mas agora tem gente, se você não estuda uma cultura, como é que você vai fazer parte daquela cultura? Para pensar, se eu e você não somos crescidos no louvor, na adoração, nós vamos estar no endereço errado se for para o céu. Verdade ou não é?
Porque no céu é o quê? Lugar de adoração, lugar de louvor. Então se você te incomoda o louvor e a adoração, você está no lugar errado, você está possuído por um demônio. Se louvor e adoração te incomoda, você está errado. Precisa o quê? Expulsar esse demônio. Porque quem fica incomodado com louvor e adoração é quem não quer estar no céu, ou não pode estar no céu, que é Satanás e os demônios. Isso é muito sério, porque é uma cultura do céu implementada. Lá vai ser assim, lá não vai ter jeito de colocar uma adaptação, lá não vai ter jeito de colocar um modelo. A sua cultura, se você gostando ou não gostando, a cultura do reino, ela é o quê? Ela é uma cultura de autoridade, querido. Ela é uma cultura de governo, de monarquia, de governo supremo. Você gostando ou não gostando, eu gostando ou não gostando, nós não podemos fazer adaptação na cultura do reino de Deus. Então diga comigo, eu não posso fazer adaptação na cultura do reino. Mas Caim achou que podia, deu ruim. Outro casal de brasileiro que eu gosto de pensar é Ananias e Safira. Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1, diz bem assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepulta o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Brasileiro. O acordo de venda de propriedade. Ananias e Safira vai fazer uma oferta e não precisavam dar nada ao Senhor. Repita comigo assim: eu não preciso dar nada ao Senhor. Desde que você entenda isso, você não precisa dar nada ao Senhor, é algo já bom para começar. Eu valorizo muito as pessoas que pensam que não precisa dar nada ao Senhor, sabia? Porque pelo menos assim ela já está num erro e já vive nesse erro e está tranquilo. Agora o pior de tudo é quando a pessoa sabe que tem que dar algo ao Senhor e mente ao Senhor, porque ela comete 2 erros em um só. Esses tempos atrás alguém olhou para mim e falou assim: pastor, por que você não pede um dinheiro para os empresários da igreja? Eu falei: hã? Por quê? Não, porque os empresários da igreja têm condição de dar mais para ajudar aí nas despesas que está barra. Eu falei assim: meu irmão, se você entendesse acerca do que é cada parte, você não apontaria para os empresários. Eu não defendo o empresário, porque às vezes existem empresários honestos, mas existem empresários dessa maneira. Eu vou te explicar. Ele, quando tem a empresa, ele começa a colocar tudo por conta de despesa. A prestação do carro é despesa da empresa, a comida é despesa da empresa. Quando ele vem dizimar, sobra R$10. Aí ele fala: agora eu vou dar meu dízimo, porque foi aquilo que me pertence. É quase que jeito brasileiro, mas o céu está de olho. E eu falei bem assim: não é bem assim.
Muito melhor andar com um povo fiel, independente da sua condição financeira, do que com infiel. Pode ser rico do jeito que for, não interessa. Às vezes a gente está correndo atrás de pessoa rica, sim ou não? Tem igreja correndo atrás de pessoa rica. Eu não estou nem aí para pessoa rica, eu estou aí para pessoa que tem compromisso com Deus, é fiel, porque jeitinho brasileiro não passa. Não adianta, não resolve. Isso é algo muito sério. Aí eu disse: o que importa, irmão, é você ser fiel, juntar você com esse pensamento e mais uns 100 com esse pensamento, as coisas vão andar. Aí ele falou: pensando bem, você tem razão. Mas não é outra, é essa maneira mesmo. E Ananias e Safira era o jeitinho brasileiro. Ananias e Safira é desse jeito. Eles não precisavam mentir ao Senhor, basta que retesse todo o seu dinheirinho, fosse fazer o que quisesse e não enganaria o Senhor com as suas finanças. Porque é melhor o quê? Tenha um ao invés de ter 2 pecados. Matemática até de pecado ela acumula. Ao invés de ter um só pecado, eles passaram a ter 2. E o problema é mentir ao Espírito Santo. Foi Ananias e mentiu. E adivinha? Morreu. Lá vem a sua esposa e fala: por quanto foi que vendeu mesmo? Ela vai e afirma a mentira do esposo. Morreu também. O que isso nos ensina? Adaptação do dia a dia que não passa no reino de Deus. Adaptação que passa na Cefim, passa na Receita Federal, mas não passa na Receita do céu. Adaptação que está passando em órgãos públicos, mas vai ficar no reino de Deus. Jeitinho brasileiro, reprovado no reino de Deus. O que você entende com isso? Brasileiríssimos. Muita gente fazendo adaptação. Não quero ofender-nos como nação, porque eu disse que essas adaptações são adaptações de valores bons em muitos momentos, mas essas adaptações negativas, elas não cabem para o reino de Deus, querido. Eu não considero adaptação quando é positivo, eu considero criação. Quando você cria algo positivo, você gera algo positivo, isso soma para o reino de Deus. Mentir o salário à esposa, enganar a esposa com salário, enganar o esposo com salário é jeitinho brasileiro que não passa para o céu. Amém. Ananias e Safira, jeito brasileiro. Fato é que esse jeito brasileiro está sempre em uso para resolver coisas de uma maneira facilitada. O jeito essa maneira brasileira de querer resolver as coisas facilitando tem feito o Brasil ter prejuízos incalculáveis. Fato de querer que as coisas fluam pelo caminho mais fácil é um grande erro. Não é que você deve buscar o caminho mais difícil, você só precisa buscar o caminho correto. Diga comigo assim: o caminho correto, nunca vou ter prejuízos. O caminho errado vai me dar prejuízos. Tem gente que fala: eu não tomei prejuízo, mas seu tempo. E o tempo que você perdeu por gambiarra, o tempo que você perdeu por não querendo estudar o que você precisava estudar verdadeiramente, o tempo que você perdeu querendo... Gente, tem gente prometendo curso de inglês com 15 dias. Eu falo: como assim? Aí aprenda dormindo. Que doideira! E onde estão? Não é que o sistema tem que ser rústico, tem que ser bruto, não é nada disso. Só não, querido, trate a sua vida perdendo tempo com aquilo que é jeitinho. Pegue os processos corretos da vida e você vai aprender uma cultura nova, vai viver uma cultura totalmente sua, que é a cultura alinhada ao reino de Deus. A minha pátria não é o Brasil, a minha pátria é Jesus Cristo. A minha pátria é Jesus Cristo.
A minha pátria não se trata apenas de Brasil. Eu amo o Brasil, mas eu não estou de acordo com aquilo que é jeito brasileiro de resolver as áreas da vida, porque isso está adentrando aquela nuvem negra, tomando conta da nossa pátria. Querido, presta atenção, o nível de confiança sobre algo produzido pelo brasileiro no exterior está em queda livre. Ninguém confia em algo que um brasileiro está vendendo. Por quê? Se não for comida, as demais coisas, como vender? Nível de confiança muito baixo, enrolação, calote, problemas com ser verdadeiro. Não, vamos passar uma massinha que isso aqui resolve. Não, vamos deixar isso aqui quietinho que ninguém vê. Não, vamos fazer assim que maquia a situação. Isso é projeto de Satanás, meu irmão. O reino de Deus, isso não passa. Gente, querido, como Ananias e Safira nos dias de hoje seriam aplaudidos de pé por dar metade da venda da propriedade no nosso meio. No entanto, chegou diante do homem de Deus, morreu na hora. Gente que nós aplaudiríamos de pé. Chegasse alguém que dissesse assim: eu vendi minha propriedade, vou dar metade para a igreja. Sim ou não? Morreu. Porque o jeitinho cultural típico brasileiro. Nós precisamos lutar com essa cultura. Nós não podemos aceitar essa cultura cristã. Não podemos aceitar essa cultura. Ah, mas eu nasci no Brasil. Você nasceu no Brasil, mas seu destino é o céu. Você não pertence ao Brasil, você pertence ao reino do céu. Se tem alguém querendo pertencer ao Brasil aqui, deixa eu te falar uma coisa: eu sou patriota, mas eu pertenço ao reino de Deus. Se a nação virar contra nosso Deus, se o governante virar contra nosso Deus, você vai fazer o quê? Vai virar brasileiro ou vai virar cidadão do céu? Se o governo disser mata os cristãos, aí você fala: agora eu sou brasileiro. Mais ainda. Não é assim. A cultura do reino dos céus está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Querido, deve estar atuante. Há um reino a qual nós precisamos defender todos os dias de nossa vida. Defender a cultura do reino do céu. Pastor, o senhor vai acertar tudo que é o reino do céu? Não, senhor, mas eu faço questão de lutar todos os meus dias. Eu não vou acertar tudo, mas eu faço questão de acertar o máximo possível da minha vida rumo ao reino de Deus, porque Jesus está voltando e precisa encontrar cristãos verdadeiros para começar com eles mesmos. Para começar com eles mesmos. Para começar com nós mesmos. Estamos quebrando a cultura do Brasil e não podemos quebrar a cultura do reino, porque morreríamos. Não podemos quebrar a cultura do reino. Esse país vai começar a mudar quando homens e mulheres como eu e você, não somos grandes nessa nação, mas temos coragem para enfrentar um sistema corrupto e dizer: nós somos diferentes. Temos coragem de dizer: eu sou um cidadão do reino do céu. Eu preciso ter na minha cabeça isso. Eu não preciso fazer isso porque o pastor falou. Então morre. Se você não precisa fazer o que a Bíblia está ensinando, que aliás eu não prego nada que não seja Bíblia, o que é que pode acontecer com Ananias e Safira, a não ser a morte? Como que você mente ao Espírito, acreditando que suas adaptações é o certo e que o reino de Deus está equivocado? Como nós poderíamos mentir ao Espírito de Deus, acreditando que aquilo que eu gosto é mais poderoso do que aquilo que eu devo fazer na verdade do reino de Deus? Acreditando que eu não consigo. Ai, pastor, eu não consigo viver uma vida assim. Você não consegue, você sabe por quê? Você está doido para ir para o inferno e não achou o tobogã de porta de entrada. A
verdade é essa. Existe algo muito poderoso em nós chamado decisão. Se você não impor no campo da decisão, você vai perder todo dia, você vai perder sempre. Se você acreditar que o que todo mundo está vivendo é para a sua vida também, você vai viver também. Repita comigo: há uma nova cultura que é muito antiga, mas serve para mim todos os dias. Ela é nova porque às vezes é desconhecida para alguns. Não é nova de data, mas é novidade de vida para alguns. O reino de Deus nos chama para posicionarmos, porque haverá uma hora, querido, e uma trombeta será tocada. Lá do céu nós ouviremos cavaleiros, anjos, exército, barulho, voz como de trovão. Um selo foi aberto no céu, e é chegada a hora de buscar a igreja. E você ouve aquele barulho ensurdecedor, uma voz jamais ouvida antes. E você vê que a terra sacode, porque toda a terra treme. E vem o nosso Deus para buscar a igreja. E Ele chega e não identifica a pátria, mas identifica reino. Olhando lá do alto, Ele não identifica a pátria A ou B ou C, Brasil, se é América, se é Espanha, se é China. Ele não identifica isso, mas a voz dele ecoa para cidadãos do céu, aleluia, cidadãos do reino de Deus, aleluia. E essa voz forte nos faz tremer as pernas, joelhos se dobrarão nessa hora. E Ele está dizendo: eu vim buscar a minha noiva, eu vim buscar a minha igreja, aleluia. Eu vim buscar a minha casa, eu vim buscar aqueles que vivem a cultura do reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa voz, querido, é uma voz tão forte, uma voz de comando, aleluia, uma voz de poder, uma voz que vai fazer você sentir a diferença de tudo que você já ouviu até hoje. Ela vai nos fazer tremer e temer muito. Pessoas desesperadas buscarão os templos, mas lá já não habitará o Espírito Santo. Deus já haverá raptado a sua igreja, levado a sua igreja, levado a sua noiva. E você que decidiu viver a cultura do reino de Deus, vai subir com Ele. Vamos subir juntos, vamos morar com Deus, aleluia. Nós vamos morar com Deus, porque nós não defendíamos uma cultura local cheia de jeitinho, mas nós defendíamos a cultura do reino de Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Nós iremos morar com Deus, e não importa o nível que você viva. Eu queria que você lesse comigo em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Um rei brasileiro. Nós não podemos nos envergonhar do Brasil. Nós temos que nos envergonhar de viver uma cultura contrária à cultura do reino de Deus, amém? 1 Samuel capítulo 15, verso 3, diz bem assim: vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes,
porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Verso 8: tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que Saul falou: executei as palavras do Senhor. Mentiroso. Verso 14: então disse Samuel: que balido pois de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Verso 15: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Verso 22: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Saul, se eu não conhecesse a origem, eu diria brasileiro. Pastor, tudo de ruim? Não, ele era rei, irmão. Acontece que em um dado momento ele acreditou que ele podia improvisar com Deus, que ele podia dar um jeitinho nas coisas, que ele não precisava cumprir tudo assim, tão do jeito que Deus pediu, né? Não precisava não. Para quê? Esse era Saul. Agora olha que interessante. Samuel chega no verso 14, está conversando com Saul, ele começa a escutar: ué, que barulho é esse? Estou escutando barulho de ovelha e de boi. O que aconteceu? Veja bem, a frase do verso 13, no finalzinho, diz bem assim: executei as palavras do Senhor. Olha isso, presta muita atenção nisso. Executei as palavras do Senhor. Vamos dizer junto? Executei. Espera aí, alguém faltou no ensaio. Executei as palavras do Senhor. Saúl disse isso, acredita? Qual foi a ordem que nós lemos no verso 3? Mata tudo, deixa nada, mata tudo. Foi a ordem de Deus. Chegou nesse momento, o que ele falou? Executei exatamente a ordem do Senhor. Presta atenção nisso aqui. A receita de Deus é uma receita precisa. Se você quer viver o melhor dessa terra, entenda isso. A receita de Deus
é uma receita precisa. Não pode falhar. Pastor, mas pode pecar? Queridos, uma coisa é a pessoa que falha involuntariamente. Outra coisa é aquela pessoa que falha de bom grado. Ah, que legal, mais um pecadinho. Ah, que legal, mais um pecadinho, estou dentro. Ah, que legal, mais uma oportunidade de pecar. Eu estou dentro. Gente, isso é acreditar que a graça tem a permissão do jeitinho brasileiro. Não, que tudo vai resolver e tudo vai passar. Presta atenção nisso aqui. Ele diz que executou tudo que o Senhor mandou. É a verdade ou mentira? Mentira. Agora o sacerdote chega diante dele, ele conta essa mentira, só que o sacerdote escuta, vê a prova da mentira, escuta as ovelhinhas, o boizão lá, o sacerdote fala: rapaz, você está querendo esconder as ovelhas, você está querendo esconder os bois? Presta atenção que isso aqui é muito sério, querido. Então disse Samuel: que balido de ovelhas é este que meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? De Amaleque trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Agora vem a desculpa mais cara de pau do planeta e mais praticada. Sabe o que ele disse? É para oferecer ao Senhor. É para oferecer ao Senhor. Eu amo tanto a Deus, pastor. Eu faço isso por amor a Deus. Você faz o quê? Tudo errado? A instrução do Senhor colocada, não cabe jeitinho brasileiro. Se faz adaptação, se gosta das ovelhas bonitas e gordas, não consegue renunciar, não consegue ser preciso na instrução, vai ter o resultado equivocado. Adivinha? Um rei que perdeu o seu trono, parecia ser algo tão insignificante, né? Mas é quase o caso de Ananias e Safira. Perdeu a referência, perdeu a referência de Deus, perdeu o significado de trono de Deus para viver aquilo que ele achava. Toda vez que eu vivo aquilo que eu acho, eu perco a referência do reino de Deus. Não é porque tem um bando de pessoas vivendo uma cultura defasada, falida, imunda, que você precisa viver acreditando que está certo. Não podemos viver assim. A cultura não é a nossa cultura é padrão reino de Deus. É por isso que muita gente acredita que você que sabe Bíblia não sabe de nada. Porque quem sabe é quem tem visão de mundo. Quem sabe é quem tem visão de mundo. Presta atenção nisso. Esse rei também achou que era. Só que as ovelhas entregou ele. Os boizinhos entregou ele. Os boizinhos, porque ninguém consegue esconder muito tempo aquilo que o condena. Ninguém consegue esconder muito tempo aquilo que o condena. As ovelhas saíram revelando o rei. O rei agora acreditou que ele podia mentir para Samuel, ia ficar tudo tranquilo, ele ia seguir a jornada dele, e ele ainda falou: não, mas eu tenho uma justificativa legal, é só eu falar que tudo que eu estou fazendo é para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, se tem um nível de reprovação grande em igrejas, é aquilo que às vezes nós falamos que estamos fazendo para o Senhor, e que não tem nexo nenhum com a vontade do Senhor. Se tem algo que reprova, querido, que está no mundo, ele já sabe o estado dele. Agora quem precisa saber o nosso estado verdadeiramente somos nós, e com honestidade, porque aquilo que é escondido revela. Vai saltar um boizinho lá do curral e vai falar para o sacerdote:
é mentira. Revela. Mas o sacerdote não tinha só os bois para revelar. Havia um Deus que falou: ó, já deu com Saul. Já chega. Por quê? Verso 22 responde: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Para que tanto sacrifício se não tem condições de obedecer? Se não busca por condições de obediência? Para que chorar, irmão, se você não quer buscar por condições de obedecer? Para que enganar? Para que teatro? Para que show? Se a condição não for de obedecer? Para que tanto trabalho se não houver obediência? O Brasil está vivendo uma fase exatamente assim. Coronavírus está matando, o povo segue enganando. Coronavírus está assolando, e mata. E o povo está o quê? Sacrifícios e obediência. Para que queimar sacrifício se não vai obedecer? Para que queimar sacrifício se não vai obedecer? Para que orar, irmão, se não vai obedecer? Até a oração, meu querido, se soa como um sacrifício se não há obediência. Por que um empenho tão grande se há pouco empenho em obedecer à voz do reino de... Para que empenhar? Para que é seu empenho? Para ser melhor para o outro e reprovado para Deus? Para ter uma cultura boa, eloquente, legal, maravilhosa? Mas um xizão lá no céu. Por que não obedecer ao Deus vivo, que agrada muito mais do que qualquer presepada? Verdadeiramente presepada, bizarrice atrás de bizarrice na cultura cristã do Brasil. É bizarrice atrás de bizarrice, hipocrisia atrás de hipocrisia. E eu falo com autoridade porque eu sei. Ninguém tem mais autoridade do que aquele que um dia já foi hipócrita. Presta atenção, para você ser autoridade no assunto, você tem que conhecer do que você está fazendo. Eu já fui um hipócrita religioso. Ué, te assusta eu dizer isso? Isso é só uma parte, as outras eram pior. Não se assusta não, tem testemunha grande. Estou falando de alguém que foi hipócrita, que mentia para si próprio, para parecer bem aos outros, que se enganava, camuflado em uma religião, aonde a reprovação de Deus era muito grande. Sabe por quê? Porque fazia todo tipo de sacrifício, mas não tinha um pingo de obediência à palavra de Deus. Não sabia o que era obedecer a Deus, não sabia o que era princípios de Deus, não queria cumprir princípios de Deus. Para que tanto sacrifício? Saul, se não vai haver obediência. Para que tanto sacrifício, Brasil, se não vai haver obediência? Para que rasgar as vestes, se o que precisa rasgar é o coração? Para que se flagelar em busca de uma resposta de Deus, sendo que a melhor resposta de Deus chama-se obediência? Se você é obediente, querido, fique em paz, que tudo que é bom de Deus chegará na sua vida, porque você está vivendo um modelo de cultura. Quando você quebra um modelo de cultura do reino, é passível de morte. Se você não quer viver como o reino de Deus, mas quer viver como o reino das trevas vive, ou como uma cultura marxista, ou como qualquer tipo de cultura implementada hoje, eu falei outro dia, até o feminismo querendo adentrar dentro da cultura do reino de Deus.
Como? O reino de Deus tem uma cultura estabelecida. Ele não deixa passar cabritos, bodes, sacrifícios. Se não houver obediência, nada disso serve. O melhor brasileiro é o brasileiro que é alinhado com o reino de Deus. Não se assuste. Viva o reino de Deus. Para de perder a sua vida tentando mostrar o nível de cristão que você é. Verdade. Muita gente perdendo a vida por tentar parecer mais crente que o outro. Fique esperto, irmão. Viva o modelo do reino dos céus obediente, e o resto que corra atrás. Porque o evangelho é assim, todo mundo correndo atrás, assim como você que está me ouvindo precisa correr atrás, eu também preciso correr atrás. Todos os dias eu preciso lutar contra mim mesmo, todos os dias eu preciso me livrar dos pensamentos, todos os dias eu preciso fugir do pecado, todos os dias. E eu vou te dizer para você uma coisa, e em muitos deles eu não consigo. Não fica surpreso não. Mas uma coisa é não conseguir, outra coisa é querer estar. O reino do céu, querido, se aproxima cada dia mais. Uma cultura que o Senhor trouxe para nós, implantada. Mas aquele rei, aquele Senhor, ele vai chegar, e ele bate na porta. Ele vai chegar, e haverá um tempo que não haverá mais tempo. Ele vai chegar, e nos importa muito, querido, ser achados do agrado dele, não do agrado de uma nação, de um clube, de um partido. O reino de Deus é o nosso alvo. Diga comigo assim: o reino de Deus é o meu alvo. Porque mais dia ou menos dia, o balido vai entregar. O balido entrega. Sabe o que é o balido? Barulho das ovelhas, né? O balido vai entregar. Quando o balido entregar, será um dia de muita surpresa, de muita dor, de muito ranger de dentes. Mas o balido vai entregar. Eu louvo ao Senhor porque a nossa cultura não é uma cultura do Brasil. Eu louvo ao Senhor porque a sua cultura é do reino de Deus. E quanto mais claro isso ficar para nós, mais fortes nós viveremos, demonstrando fraqueza para o Senhor. Receberemos força dele. Demonstrando força para Deus, seria como inutilidade. Imagina você gritando: eu sou forte, eu sou poderoso. Você está achando, querido, que te faz melhor? O que te faz melhor é ser uma pessoa normal, sabe o que Deus quer e faz o que Deus quer. E quando não consegue, não se mata por isso, mas segue lutando para fazer o que Deus quer. Quando não consegue, levanta outra vez, porque Deus está vendo a justiça que há no seu coração. É por isso que não adianta muito sacrifício, se não houver verdade, se não houver obediência, se não houver honestidade. Sabe, meu amado, como é louvável alguém que tem coragem de dizer assim: eu falho, eu erro, mas eu estou lutando e eu vou vencer. E você vê em outro tempo que a pessoa está vencendo. Não aquela pessoa que chega para você com senso de lástima: eu não consigo. Você não consegue, luta de novo.
Penúria não vai tocar o coração de Deus, vitimismo não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é um coração arrependido, é um coração obediente, é um coração que é de carne e não de pedra, um coração de carne e não de pedra, a fim de dar jeitinho brasileiro, invadindo a cultura da igreja, querido, a fim de dar jeitinho brasileiro, invadindo a cultura do reino de Deus. Eu faço essa adaptação e está tudo certo. Deixa eu te falar, na hora que tomar um canetaço do reino de Deus, sabe o que é canetaço? É aquele, livro de atuação, né? Que marca assim, ó, tá, reprovado. E aí? Eu e você, nós temos que caminhar todos os dias, nós temos que buscar essa cultura todos os dias, nós temos que viver essa cultura todos os dias, nós temos que abrir mão, querido, de viver outras culturas meia boca, abrir mão de viver outras modinhas meia boca, tem que viver o reino de Deus. Não importa o que você faça para o Senhor, que você faça com obediência, querido. Se você faz algo com obediência à palavra, não fica preocupado não, se vão falar de você ou não vão, deixa os linguarudos falar, língua grande foi feita para falar mesmo. Presta atenção, quanto mais vão falar de você que é do reino de Deus, quanto mais eles falar de você, eu profetizo você crescendo, desenvolvendo, multiplicando, derrubando a obra das trevas, vencendo na casa, vencendo na família, vencendo no lar, vencendo na empresa. Não importa, essa cultura brasileira não soma para nós. Vamos viver a cultura do reino de Deus hoje. Começa, querido, em todo tempo. Eu sei que você já vive, mas quanto mais melhor, sim ou não? Quanto mais bênção, melhor, sim ou não? Abre mão das capas, abre mão, querido, daquilo que você pensa que é um sacrifício muito legal ao Senhor, mas está chegando lá no reino de Deus com um barulhinho de isso não é verdade, um barulhinho de isso não está certo, um barulhinho de isso não é legal, um barulhinho de isso está sendo reprovado. Oh, Saul, você nasceu no Brasil, Saul? Por favor, não dê jeitinho, Saul. A porta do reino, o melhor jeitinho lá chama-se obediência, entendeu? Entende, Saul? Obedeça, evite os sacrifícios, mas lute por obediência. Vamos dizer junto? Evitar sacrifícios quando se comete obediência. Por que não obedecer? Por que quando vem um vento mau todo mundo corre para a igreja? É que vem fazer sacrifício, porém sacrifício de tolo. Por que quando as coisas estão ruins as pessoas correm desesperadas para a igreja? Deixa eu te falar, você está aqui, se você um dia entrou aqui assim, pega hoje e segue firme, vivendo a cultura do reino de Deus. Muda, abandona essa cultura velha, esquisita e de dar jeitinho, porque com Deus não passa. Então começa a viver o reino de Deus aqui, hoje na terra. Afinal Jesus quando veio ele diz, arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino do céu e a sua justiça. O reino de Deus para a nossa vida, irmão, o reino de Deus, a nossa pátria na terra é Brasil. Mas o nosso jeitinho é o jeitinho do reino de Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. Amar a Deus, querido, viver sem hipocrisia, arrancar, querido, toda mágoa, toda marca, toda mácula, se livrar do vitimismo, feminismo. Eu sou assim porque eu acho que assim é certo. Seu achismo não conta, o que conta é obediência. Ninguém sabe de nada, só eu que sei. É erro. O maior erro que nós podemos cometer é quando nós acreditamos estar totalmente certos. Verdade. Se tem algo que está certo aqui na nossa vida é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Essa você pode obedecer 100%. Amém? Então repita comigo assim: eu sou um cidadão do reino de Deus. A minha cultura é modelada, é construída com os pilares do reino de Deus. A minha vida, a minha alimentação, a minha fala, o meu propósito é alinhado com o reino de Deus.
porque isso me importa. Isso te importa. O que for esquisitice não te importa. Não garre a isso. Importa o que chega para Deus. Já estou terminando. Ezequiel 36, 26. O reino de Deus é para nós vivermos, amado. Aleluia. Louvado seja Deus. Você não é daqui e eu não sou daqui. Nós somos do reino de Deus. Ezequiel 36, 26 diz bem assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Até aí, por favor. O nosso coração não pode ser tão duro a ponto de querer acreditar nos meus pensamentos ou nos seus pensamentos e desprezar o conhecimento do reino. As nossas vontades, querido, elas não podem ser tão grandes a ponto de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Aquilo que você, querido, pensa, aquilo que você vive, eu e você precisamos de um coração diferenciado. O nosso coração não pode ser tão duro a ponto de saber a verdade e fazer o mal. Saber o que é certo, isso é negar a fé. Não podemos ter o coração tão duro a ponto, querido, de abrirmos mão de viver o mais sencillo, o mais simples, um evangelho simplificado do reino de Deus, com um coração humano, mas com um coração verdadeiro. Não coloque dureza no coração a ponto de a palavra não entrar mais. Não minta para você. Não minta para você mesmo. Guarde o seu coração. E se necessário for, fala: Senhor, arranca esse coração de pedra. Porque coração de pedra é assim, não importa o que você fizer, esse coração não entra nada. Esse coração não deseja aprender nada. Esse coração não deseja viver nada de Deus. Deixa eu te falar uma verdade. A igreja, querido, não é constituída para suprir carências pessoal. Não é. Carências físicas, não é. Não é esse o plano. O plano de vivermos igreja, querido, é somarmos o nosso potencial para o reino de Deus. Somarmos o nosso potencial para o reino de Deus. Se alguém julgar ser bom sozinho, já está enrolado. Se somarmos o nosso potencial para o reino de Deus, nós traremos cada vez mais do reino de Deus para a terra. Somarmos o nosso potencial de reino. Isso é um coração. Não seja tão duro com o que você aprende, porque uma cultura te empurra para isso. Tenha um coração de carne. E o Espírito Santo habitará nele.